Bem-vindos ao Pode CMA, o podcast do Colégio Machado de Assis. Hoje iremos falar sobre o empreendedorismo na escola e como isso impacta na vida dos alunos. Por isso, hoje convidamos o nosso professor Gustavo, que ele é responsável por ministrar esse curso de 6º ao 9º ano. Opa! Boa tarde, prazer estar aqui com vocês. Para a gente gravar mais um episódio, né, do Pode CMA, o podcast aqui do Colégio Machado de Assis, né? E é muito bom estar aqui, especialmente com vocês, né, que são meus alunos, né, durante a semana aí, né, e se Deus quiser vamos fazer um episódio muito bacana aí pro pessoal assistir. Olá, meu nome é Pedro Arthur, sou do 9º ano e hoje estamos aqui no podcast para falar algumas coisas com vocês. Olá, meu nome é Isadora e também sou do 9º ano. Olá, meu nome é Maria Fernanda e eu sou do 8º. Meu nome é Gustavo, eu tenho 24 anos, estou concluindo aí o curso de Administração de Empresas pelo Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Desenvolvo já alguns projetos de educação financeira, já fiz um projeto de extensão de educação financeira. Atualmente continuo trabalhando com esse projeto de extensão de educação financeira, só que agora é voltado para mulheres em estado de vulnerabilidade. Também tenho um projeto de ensino lá no Instituto Federal para jovens, né, sobre finanças comportamentais, né, visto aí essas apostas, né, que a meninada aí tem jogado, tem usado dinheiro para essas finalidades aí. O IFTM decidiu fazer, né, um projeto de ensino de educação financeira e educação financeira comportamental, e eu comecei a desenvolver esse projeto lá no Instituto Federal também. E trabalho no Colégio Machado de Assis como professor de empreendedorismo e também sou gerente administrativo de uma fábrica, uma distribuidora de alimentos congelados. Professor, comece contando um pouco para nós e para aqueles que nos assistem qual é a sua história com o empreendedorismo e de onde surgiu essa ideia desse formato no curso de empreendedorismo para o CMA. Eu comecei no empreendedorismo foi logo na pandemia. Antes de eu ir para a pandemia, eu segui a profissão que meu pai me deixou, né, que é eletricista. Então, eu sou eletricista desde muito jovem, né? Eu comecei aí com uns 14, 15 anos. Meu pai já me levava assim para construção, a gente já mexia. E aí eu fui estudar eletricidade. Estudei eletricidade industrial no Senai com 16 anos. Fiz um curso, 1 ano e meio, acabei ali com quase 18 anos. E fui fazer engenharia elétrica, né, depois. E aí na universidade veio a pandemia, fiquei um tempo parado e durante a pandemia eu recebi uma proposta de trabalhar em um escritório de e-commerce, onde eu pude desenvolver algumas habilidades referentes ao empreendedorismo, algumas atividades referentes também à parte comercial. E eu comecei a desenvolver esse tato, né, esse feeling para empreender, e veio no meu coração a vontade de estudar administração. Então eu saí do curso de engenharia elétrica e fui estudar administração de empresas lá no IFTM, né? E aí depois que eu entrei para o curso também, eu continuei trabalhando na área administrativa, né, até chegar onde eu estou hoje. Passei por vários lugares, né? Trabalhei como analista de e-commerce durante 4 anos e depois cheguei a trabalhar no banco, né, um tempinho. Aí depois do banco eu estou onde eu trabalho atualmente como gerente administrativo, e também a paixão por lecionar, por ensinar. Tive a oportunidade de começar a dar aula de empreendedorismo, que é o que eu faço hoje, né? E assim eu comecei no mundo do empreendedorismo, da administração, trabalhar com esse tema. E como que surgiu a ideia de fazer essa estrutura desse curso, né, que a gente tem hoje lá no Colégio Machado de Assis? A ideia da estrutura que a gente segue hoje, ela veio porque no final do ano passado eu fiz um projeto de extensão lá no colégio, né? Foi muito bem aceito pelos alunos que participaram.
e pela equipe da escola. E aí a coordenadora, né, junto com a diretora, a Poliana, elas me chamaram para que a gente pudesse sentar e pensar em uma nova estrutura e um novo modelo de curso de empreendedorismo. Professor, agora, no ano de 2025, o curso, né, de empreendedorismo foi totalmente reformulado. Você pode nos explicar como ficou a estrutura de cada turma? Ah, sim. Quando a gente pensa em empreendedorismo, a gente não pode limitar a um único tema. O empreendedorismo, ele tem diversos braços, né, diversas vertentes que precisam ser analisadas e abordadas com maior profundidade, né, que foi o que a gente tentou fazer com o curso, né, no ano de 2025. Então, nós pegamos as turmas do 6º, 7º, 8º e 9º, e cada turma ficou responsável por estudar uma especificidade do empreendedorismo. Então pense assim, o empreendedorismo é como se fosse um grande guarda-chuva. E debaixo desse guarda-chuva tem vários temas, né? Várias coisas. E aí, o 6º ano ficou com a parte de operações e produção. Só que a gente não trata muito dos termos técnicos de produção. Mas a gente tenta trabalhar mais pelo lado de como as coisas são feitas, né? Então a gente estuda a criação dos produtos, como que isso chega na prateleira, a logística da cadeia de suprimento, como que um produto no estado bruto, a matéria-prima, como que a madeira lá na floresta, ela passa por um processo de transformação e vira essa mesa, e vira a cadeira. Ou a mesma árvore pode virar celulose e virar a folha que a gente usa para escrever, né? Então, é entendendo esse processo com o 6º ano. O 7º ano, a gente começou a trabalhar com eles a parte de marketing, parte comercial e mais uma vez, nem tanto a parte técnica da coisa, mas é entender que as empresas, elas comunicam uma mensagem. E o marketing, né, a comunicação, a parte comercial, ela transmite essa mensagem. Então, é muito interessante a gente pensar assim, o marketing é como se fosse um óculos, né? A gente enxerga através de uma ótica. E a gente precisa aprender a enxergar e entender a mensagem que todas as marcas comunicam, né? Então, toda marca comunica uma mensagem, né? Através das cores, do nome, da logo, né? Então é desenvolver esse senso crítico nos meninos para que eles consigam ler essas mensagens que estão aí, que a Nike propaga, a Adidas, né? Vocês têm marcas que vocês gostam? Fala uma marca que você gosta. Uma marca que eu gosto é Yukon. Eu também. Que marca é essa? Pode? Uma loja de roupa. Loja de roupa. E quando você pensa nessa marca, a primeira coisa que vem na sua cabeça, o que é? Roupa, mas tem um símbolo, um mascote, uma cor? Eu acho que é um Y, né? Um Y. Se você ver esse Y, você vai lembrar da marca. Sim. Então, isso transmite uma mensagem, né? De forma que você vê um símbolo e você já lembra da marca, né? Você gosta de alguma marca específica ou não? Eu prefiro uma marca... Eu não sei se eu tenho alguma marca favorita, mas eu acho que eu tenho uma marca assim, tipo... Assim, eu não tenho nenhuma marca, mas eu tenho certeza que alguma marca que eu tenho em casa eu simplesmente gosto, mas eu não lembro qual que é. Entendi. Você tem um tênis que você gosta de usar? Olha, eu não sei se eu tenho um tênis da Nike, mas assim, eu acho que eu gosto muito de tênis de algumas marcas, mas eu não sei se eu tenho da Nike, mas se eu tenho, eu provavelmente devo gostar. Entendi. E assim, quando você pensa nesse produto que você tem, que você gosta, né? Geralmente tem algum símbolo ou alguma coisa que te faz lembrar. Sim. Não é? Uma coisa que você gosta de comer. Você gosta de chocolate? Gosto. Já comeu Kit Kat? Já. Que cor que é o Kit Kat? Marrom, mas a marca Marrom? é vermelha. Vermelha, não é? A embalagem não é vermelha? Então, é mais ou menos isso. O marketing, né, ele vai comunicar a mensagem. Já a parte do 8º ano ficou a questão de gestão de pessoas e liderança,
né? Que é muito importante, né? As pessoas saberem conviver, trabalhar em equipe, né? A questão de você saber também se posicionar, liderar, influenciar pessoas, né? No bom sentido de você saber direcionar, conduzir, trabalhar bem com uma equipe, né? A gente não pode esquecer, a escola é uma equipe, né? A turma de vocês é uma equipe, não é? É a equipe do 9º, do 8º, né? Então, a gente vive em sociedade. Então, a gente precisa saber conviver no conjunto. E a gente trabalha isso com o 8º ano. Pedrão, qual que é o tema que a gente trabalha no 9º ano? Finanças. Então é isso. Ó, finanças é muito interessante. Por quê? É o estudo e o manejo do dinheiro, né? E desse recurso. É muito específico a parte do financeiro. Por quê? Se eu falo da parte da economia, a economia é o manejo de recursos. Eu posso manejar qualquer tipo de recurso, né? Petróleo, água, madeira. Então eu tenho vários recursos que eu posso manejar dentro da economia. Mas quando eu falo de finanças, eu falo especificamente do uso do dinheiro. Isso é muito importante, porque o dinheiro permeia a vida de todos nós. E a gente precisa saber usar com responsabilidade, né? E usar para fazer aquilo que é bom, né? Tanto para nos abençoar, como para abençoar a vida de outras pessoas, não é mesmo? Então, aprender a usar o dinheiro, entender como ele funciona, né? Como que a gente gera riqueza e como que a gente cuida dessas coisas, isso é muito importante. E esse é o tema que a gente trabalha com o 9º ano. Então, ficou assim a estrutura. Operações, né, e produção, marketing e comercial, gestão de pessoas e liderança, e no 9º ano a parte das finanças. Então, já que a gente falou aqui das 4 áreas do empreendedorismo, queria saber se algum de vocês já teve alguma experiência, já empreendeu alguma vez na vida. Sim, eu tenho uma lojinha, né? Na verdade, eu tenho 2. Eu tenho uma de vender pulseira e a outra de doce. E eu vendo no meu condomínio, vendo no mercado, na rua. E é isso. Legal. Mas e aí, vamos falar da lojinha de pulseira e tentar entender assim todas essas faces do empreendedorismo que a gente comentou. Quem produz as pulseiras? Eu. É você. E aí você tem uma loja assim que você gosta de comprar, como é que chama o material que você usa? É miçanga? Ah, tá. E existe uma loja de miçanga específica, assim, você vai e compra? Sim, tem 2. Qual é o nome dessas lojas? É lá no centro, é a Rainha do Laço e a Alfândega. Aí você vai lá e você encontra tudo? Legal. E aí você compra e você produz sobre encomenda ou você tem modelos prontos que você já faz? Os 2. Assim, a pessoa pode pedir na hora e eu fazer na hora, e eu tenho alguns prontos também. Ah, legal. E as meninas da escola, elas gostam? Sim, algumas até compram quando. E o que vende mais? Assim, colar, pulseira? Ah, eu acho que é pulseira. Pulseira, né? E chaveiro. Chaveiro. Que legal. O bom do chaveiro é que você pode fazer vários modelos, né? Para homem, para mulher, né? Que legal. Muito bom mesmo. E como é que é o seu marketing? Eu tenho um Instagram e eu também faço cartaz. Ah, legal. Então, ó, você vê que você já citou aqui vários exemplos, desde a produção. Então, ó, você tem um fornecedor, você tem um modelo que você produz, né? E aí você tem a sua demanda, você tem o marketing, que é por onde você apresenta os seus produtos, provavelmente você vende também. E agora, como é que é o financeiro? A minha mãe e meu pai me ajudam, né? Aí a gente tem que fazer as contas, separar. A gente separa em três caixinhas. A gente coloca em uma caixinha pra mim, uma caixinha pro meu trabalho e uma caixinha pro meu futuro. Nossa, que bacana. Então você tem uma caixinha pro futuro. Que legal, ó. Isso é muito importante. É um conceito que, assim, o pessoal tem esquecido de fazer hoje em dia, né? Que é poupar. Poupar é muito importante.
Muito legal essa iniciativa. Então você tem 3 caixinhas, uma que é o seu dinheiro, né? Você usa para você gastar com você. Uma é para o trabalho. Sim. Imagino que seria tipo um caixinha ali para você comprar mais material e produzir mais. Legal. E o outro? E o outro é pro meu futuro. Aí eu guardo pra se eu precisar, né? Ah, entendi. Mas e aí, você tem algum sonho, algum projeto que você já pensou ou não? Não, eu quero fazer minha festa aqui 15 anos, né? Então a legal. gente tá tentando juntar. Nossa, que bacana. Legal, mas assim, é uma boa meta, né? E começa daí mesmo, né? Você definir uma meta bem clara e juntar o dinheirinho até você alcançar aquele valor para realizar esse sonho. Mas muito bom, obrigado por ter compartilhado sua experiência. E vocês, alguma experiência com empreendedorismo ou não? Não? Nenhuma específica. Nenhuma específica. Mas já vendeu alguma vez alguma coisa ou não? Uma vez, já vendi brigadeiro. Ah, obrigado. E o que você achou? Eu achei difícil, tanto de fazer quanto de vender. Mas foi uma experiência bacana, eu gostei. É legal, né? É bom pra ter, né, assim, pra vida, pra gente ver como é que as coisas funcionam, né? E qual que foi a sua maior dificuldade na hora de vender? Acho que as pessoas comprarem em si, porque não é todo mundo que vai comprar, não é todo mundo que gosta também, então é uma dificuldade das pessoas comprarem mesmo. Certo, não, é verdade. Tá aí, um tema legal que a gente trabalhou com os meninos lá do 7º, que era sobre marketing, a parte comercial, era como vender. A gente teve uma aula dessa, fizemos algumas simulações dentro de sala de aula sobre como vender, né? E o que você citou é um caso clássico das objeções, né? Das pessoas não querendo comprar, mas a gente sempre aprende, né? Nunca pare na primeira objeção, né? Então, a gente sempre insiste e tenta fazer a pessoa perceber o valor daquilo que a gente está vendendo, né? Mas legal, obrigado aí por vocês terem compartilhado as experiências, né? Vejo que todo mundo, se não empreendeu, vai empreender em algum momento. Com certeza. No final do primeiro bimestre, aproveitado o clima da Páscoa, fizemos uma simulação da fábrica de ovos de Páscoa. Como essa experiência ajudou os alunos a entenderem melhor o que é empreender na prática? Ah, legal. Essa aí foi uma experiência que a gente fez no final do primeiro bimestre, né? Um dos projetos que a gente tinha pro nosso curso era fazer a simulação de uma empresa real, né? Não é uma empresa real, não. Fazer simulação de uma empresa, né? De um negócio. Não precisa ser uma empresa real. No caso, foi um exemplo fictício assim, que a gente criou. E aí, aproveitamos o final do bimestre ali, estava próximo da Páscoa também. E a gente pegou e desenvolveu com os alunos, todo mundo dentro do mesmo contexto, que era a mesma simulação da mesma empresa, né? Que era essa empresa fictícia que fazia ovos de Páscoa de decoração. Então, o 6º ano, eles trouxeram cascas, né, de ovos vazios, ovos mesmo, né, de galinha, né? E aí eles trabalharam na produção de ovos decorados. Então eles fizeram ovos decorados. O 7º desenvolveu com inteligência artificial peças de marketing para fazer a publicidade da produção desses ovos, né? Que são ovos personalizados que o pessoal do 6º fez. O pessoal do 8º ano ficou responsável por trabalhar melhor a cultura organizacional da empresa e fazer a divisão, né, de cargos, de divisão das equipes, né, estruturar a empresa na parte da gestão, na gestão das pessoas. E o 9º ano trabalhou, dentro do mesmo exemplo também, a parte do financeiro, questão de custos, né, das despesas, e trabalhamos com as planilhas de Excel, né? Então, assim, como que essa experiência ajudou os alunos a entenderem um pouquinho mais na prática o que é empreender? É porque a gente pôs a mão na massa, né? Então, assim, a gente trabalhou
a produção de um produto, né? E também tivemos a oportunidade de aplicar conceitos de gestão e de empreendedorismo na prática. Por exemplo, o uso do Excel, que a gente usou com o 9º ano, né? Na criação de planilhas e usar fórmulas para calcular despesa, lucro, né? Que é um indicador importante, né? Então, acredito que essa prática, ela ajudou bastante a vocês, né? A entenderem um pouquinho, né? Como é empreender. Porque na vida real é basicamente isso mesmo, tá? Não, é claro que é tudo numa escala muito maior. Às vezes tem um peso de responsabilidade maior também, né? Porque é uma empresa, né? São números maiores, mas guardadas as proporções, é mais ou menos isso. Professor, entendendo melhor agora a proposta do empreendedorismo no Colégio CMA, você consegue visualizar esse conhecimento como empreender é transformador na vida dos seus alunos? Pode citar exemplos? Ah, sim. Como que o conhecimento de empreendedorismo é transformador na vida dos alunos? Veja bem, empreender, né, a gente não pode limitar a visão de empreender àquele conceito clássico, né, que todo mundo conhece, que é a pessoa que às vezes tem um sonho de ter uma empresa, de ter um negócio, ela vai lá, começa e empreende, né? Não é só isso. Eu acredito que todas as pessoas, elas empreendem de alguma forma na vida, com alguma coisa, né? Então, veja bem, todos nós temos tempo, todo mundo tem tempo, certo? E a gente precisa saber ter esse discernimento, a sabedoria, né? Onde que eu vou aplicar o meu tempo? Onde que eu vou empreender o meu tempo? Para fazer o quê? Então, às vezes, você não vai ser aquele cara que vai ser um empreendedor tradicional, que vai lá comprar a miçanga, fazer a pulseirinha e vender. Mas, às vezes, você quer pegar esse seu tempo e quer empreender em horas de estudo para passar numa medicina. Isso é um tipo de empreendimento. Esse cara, para mim, também é empreendedor. Às vezes você quer empreender o seu tempo e a sua energia e a sua vida para estudar um instrumento. E você vai ser um grande violonista, um guitarrista de uma banda famosa, né? Você empreendeu de alguma forma. Então, é importante que os conhecimentos que a gente passa no curso de empreendedorismo, eles têm um peso muito grande, porque eles revelam uma coisa muito mais profunda do que aquilo que parece ser, né? Então, quando a gente fala, vamos supor, de gestão de recursos, e a gente não pensa só em dinheiro, mas pensa que o nosso tempo é um recurso, a nossa vida, ela é um tipo de recurso que deve ser usado com sabedoria, que não deve ser desperdiçado, né? Quando os alunos entendem isso, eles começam também a dar um sentido, um propósito maior para a vida deles, né? De saber como que eles vão empreender a vida deles, né? Então, nesse sentido, todos nós somos empreendedores e todo mundo deveria saber empreender, né? E é assim que eu acho que essa matéria vai transformar a vida de cada um de vocês. Não só entendendo como é que usa o dinheiro, ou como é que se trabalha com pessoas, né, e desenvolve liderança, ou como que você estuda o marketing, aprende a ler as mensagens, né, que as empresas transmitem, ou como que você entende como que as coisas são produzidas. Não é só entendendo isso, né? Tudo isso, isso gera uma transformação na gente que muda a nossa mente, a nossa forma de pensar, né? Então, pense no tempo de vocês como uma das moedas mais valiosas que vocês têm. Então,
vou dar um exemplo. Não dê o seu tempo, ou não gaste o seu tempo com coisas supérfluas, né? Coisas que passam, coisas transitórias. Mas empreenda o seu tempo em uma coisa que vai ficar, uma coisa que você vai reter, uma coisa sólida que você vai construir para o futuro, uma coisa legal, né? Por exemplo, ao invés de você consumir, às vezes, um conteúdo bobo da internet, você pode ler um livro, ou, como eu falei, estudar algum instrumento, praticar algum esporte, né? Quem sabe aqui nessa mesa não tem um medalhista olímpico sentado aqui com a gente, né? Não sei, um próximo gênio da física, um astronauta, né? Então, que vocês possam empreender bem o tempo e a vida de vocês e usar esses recursos, né, e esse conhecimento que a gente estuda na administração para transformar a realidade ao entorno de vocês, né? Acho que esse é o verdadeiro gênio. Esse é o verdadeiro gênio, né? O gênio não é o cara que mais detém conhecimento e nem é um cara que fecha todas as provas. Não é esse. Esse é um cara muito inteligente. Mas o gênio é aquele cara que ele pega o conhecimento e ele consegue transformar a realidade à sua volta. Ele muda a vida das pessoas, ele muda o ambiente que ele está inserido, né? E você pode ver, grandes gênios fizeram isso. Desde artistas até cientistas, né? Entre outras pessoas aí que transformaram, né, a história e mudaram o rumo da humanidade porque pegaram um conhecimento muito bom, muito importante, e empreenderam esse conhecimento para transformar a realidade, né? É assim que o empreendedorismo vai mudar a vida de vocês e pode transformar a nossa sociedade também. Professor, anteriormente falamos sobre o marketing e a comunicação. E como você acha que o marketing e a comunicação pode desenvolver a nossa identidade e também como isso nos ajuda a ter responsabilidade com o que postamos em nossas redes sociais? Frequentemente, eu chego na sala de aula e aí eu vejo alguns alunos que estão falando de algum meme e eu não entendo nada. E tá todo mundo dando risada. E eu não sei o que eles estão falando. E às vezes é um meme bobo, às vezes é um meme que nem tem graça, né? Então, o que eu quero dizer com esse exemplo? As coisas que vocês consomem influenciam a cabeça de vocês. E não só de vocês, até a minha. Então isso vale pra mim também. As pessoas que eu sigo no Instagram, as coisas que eu consumo no meu YouTube, no meu Spotify, isso acaba moldando o meu pensamento, né? E isso afeta a nossa identidade. Isso influencia a nossa identidade. Vou fazer uma outra pergunta para vocês. Tem algum influenciador que vocês gostam, que vocês acham legal? Pode ser um cantor ou um produtor de conteúdo da internet, do YouTube. Eu gosto de ouvir música, gosto de certo. ouvir cantores pop internacionais, gosto da Adele. Adele, ela é uma excelente cantora. Pois é, gosto de conteúdo também do YouTube, gosto de Camila Loures. Eu não conheço. Você, Pedro, tem algum? Então, eu gosto muito de assistir vídeos no YouTube, esses negócios assim, mas eu tenho um influenciador bom, né, do YouTube que eu gosto, que provavelmente ninguém vai conhecer, alguns podem conhecer, a maioria dos jovens, mas uns daqui não podem conhecer, que seria o Jazz Ghost, é claro. Só que é um dos influenciadores que eu gosto, assim, que eu conheço também. E o que ele produz? Vídeos de jogos, ele não se envolve muita treta na internet também, entende? E ele é bem calmo mesmo. Legal. E deixa eu te fazer uma pergunta. Tem algum jogo que ele já jogou que você quis jogar? Pelo que eu me lembro, acho que não, mas se teve algum também acho que... Você joga? Algum deles que ele jogou pode ser que eu jogue. Ah, entendi. Então, às vezes você vai ver esse influenciador jogar algum jogo que te dê vontade de jogar. Sim. Ou às vezes você vai ver ele fazer alguma coisa no jogo que você também vai querer fazer igual. Imitar uma performance, alguma coisa.
A Adele, por exemplo, você gosta de música pop, né? Gosto. Você já viu algum show de alguma cantora assim que você gosta muito? Aí você vê ela com uma peça de roupa, assim, um casaco, um sapato ali que você fala, nossa, eu queria um desse. Dá vontade. Não é? Sim, eu também. E você também? Uhum. Eu gosto muito de escutar música, sertanejo, pop também. Eu gosto de Ana Castela, Henrique Juliano, Jorge Mateus. Legal, você já quis um chapéu, você tem um. Uhum, tem. Aí, tá vendo? Então, assim, isso afeta, isso ajuda a construir a nossa identidade, né? E até legal essa parte igual você falou, da Ana Castela, né? Porque para nós aqui em Minas é muito forte essa questão, né, do country, um pouco da cultura caipira. Aqui, quem não tem roça, conhece alguém que tem e já foi, ou vai, ou frequenta, né? Para nós é uma vivência muito comum, né? E isso afeta a nossa identidade, isso ajuda a criar a nossa identidade. Então, aquilo que a gente consome na internet, e quando a gente estuda marketing com os meninos, e a gente ensina os meninos a ler as mensagens que as empresas postam nas suas redes sociais, é uma forma também deles não se deixarem manipular tanto pelos conteúdos e pelas mensagens que essas empresas ou que essas marcas criam, né? Então, isso é bom para trazer uma certa autenticidade e a gente desenvolver um olhar crítico. Um olhar crítico, porque nem toda mensagem que toda marca cria é uma boa mensagem. É uma mensagem que deve ser seguida, né? Às vezes a gente tem que ouvir, ver, ler, interpretar e ver se aquilo faz sentido para nós, né? E não simplesmente absorver tudo aquilo que a gente recebe, né? Então, no marketing, a gente aprende a ler essas mensagens e a interpretar, a entender aquilo que quer ser comunicado, né? E basta os meninos terem um filtro de não absorver tudo. Não, na verdade, eles precisam ter o filtro para reter o que é bom e não absorver aquilo que não é bom para eles, né? Então, eu acredito que seria mais ou menos por aí, que essa parte do marketing e da leitura dessas mensagens ajuda o pessoal a formar ali a sua identidade. E aí tem a questão da responsabilidade com aquilo que se posta nas redes sociais, né? Hoje em dia as empresas, elas têm essa responsabilidade de ter um certo tipo de cuidado com alguns assuntos e algumas coisas que elas vão falar, algumas coisas que elas vão postar. Inclusive, algumas palavras não podem ser ditas, né? Algumas coisas não devem ser postadas, imagens. Tem várias questões hoje em dia que permeiam aí o politicamente correto, né? E as empresas, elas devem tomar esse cuidado. Então, isso também vale para nós. Falando de marketing, nós também comunicamos uma mensagem. A roupa que você usa, o seu tom de voz, né? A maneira como você se comporta, a sua postura, aquilo que você fala, as mensagens que você transmite, tudo isso te comunica, né? Comunica você para o mundo e as suas redes sociais também. Então, da mesma forma que as instituições, elas têm que ter esse cuidado, essa responsabilidade naquilo que elas postam, né, nas suas redes sociais, a mensagem que ela comunica, nós também devemos ter, né? Porque qual é a mensagem que você quer transmitir? Qual é a mensagem que você quer transmitir? Né? É uma coisa importante. Agora eu te pergunto, você quer transmitir uma mensagem que você não gosta? Não. Não, ninguém quer, né? Então, isso é ruim. Por isso que a gente tem que ser responsável. Não só para não acabar ferindo ou machucando outras pessoas, mas também para não transmitir uma mensagem que a gente sabe que não condiz com a gente, né? Então, acho que é por aí a resposta, tanto da construção da nossa identidade, quanto a questão da responsabilidade. Já no 8º ano, com o tema de liderança e trabalho em equipe,
como os alunos podem usar isso até mesmo em casa ou com os amigos? Ah, legal. Então, como eu mencionei, no 8º ano a gente trabalha sobre gestão de pessoas e liderança, né? E como que a gente pode usar isso em casa e com os amigos? Como eu disse, o ser humano, ele é um ser relacional. Então, nós somos seres que se relacionam, vivem em comunidade, né? E quando a gente para pensar, o nosso primeiro núcleo de convívio, a nossa primeira pequena comunidade ali é a nossa família. Papai, mamãe, irmãos, avó, tios, tias, primos, primas, né? E a gente sabe que convívio familiar também tem os seus desafios, né? Então, quando a gente estuda sobre a questão da gestão de pessoas e da liderança, a gente vê um pouco da inteligência emocional, né? De saber colocar os argumentos, saber ouvir, escuta ativa é muito importante. Saber ouvir, considerar os pontos dos outros, né? Com os nossos amigos também, porque quando a gente sai do nosso núcleo familiar, qual que seria o próximo núcleo que a gente é inserido? É a escola, não é? Uhum. Desde quantos anos vocês vão para a escola? Desde os 5. Desde os 5 anos, olha aí. Aí eu acho que 1 ano eu acho que eu comecei aí. Desde 1 aninho? Aham. Olha aí, então você já saiu de um núcleo, de uma comunidade ali que você vivia, que é a sua família, e já estava inserido em outro, né? Que é o da escolinha, com seus amiguinhos, né? Então é importante a gente aprender também a ter essa inteligência emocional e saber conviver em equipe, né? Ouvir opiniões diferentes, saber entender. Às vezes você pode não gostar de uma ideia, mas pode ser uma ideia muito boa, né? E a gente saber receber, né? E ter a escuta ativa também, que eu citei. Às vezes seu amigo está com um problema, né? Às vezes ele está triste, às vezes ele está feliz, às vezes ele só quer ser ouvido, né? Às vezes você não precisa falar nada, às vezes é só chegar, sentar e ouvir, né? E aí, Pedrão, como é que você tá? Como é que foi seu dia? Se importar de verdade, né? Gestão de pessoas é isso, lidar com gente. Na verdade é cuidado, né? É a gente cuidar uns dos outros mesmo. E isso é muito importante. E é assim que a gente usa esses conhecimentos da gestão de pessoas na nossa família e com os nossos amigos, não é? Geralmente, quando as pessoas pensam em empreender e passam no contexto empresarial, vem à mente um ambiente hostil e competitivo. Sabemos, porém, que o tema da escola desse ano é gentileza. Qual é a relação entre esse valor do empreendedorismo que normalmente as pessoas associam com lucro e competição? Certo. Então, qual que é a relação entre empreendedorismo e gentileza? E realmente, quando a gente pensa em empreendedorismo e no mundo dos negócios, é um mercado hostil mesmo, né? As pessoas não estão 100% erradas quando elas pensam no mundo dos negócios dessa forma. Porque existe muita concorrência, os recursos eles são escassos, né? Existe também aquela questão de quem chega primeiro toma água limpa, então todo mundo quer sempre estar nos primeiros lugares, né? Então existe uma disputa muito acirrada entre as pessoas no mundo do empreendedorismo e no mundo dos negócios, sempre querendo ter vantagem, visando o lucro, né? Visando aí ter o dinheiro ou algum tipo de resultado. Porém, eu não só digo que a gentileza ela é importante, como ela é indispensável para o mundo dos negócios. Hoje em dia já não se fala tanto mais assim em competição, porque existem outros tipos de relação que empresas podem ter que não são de competição e que vai trazer um benefício muito bom para elas, que é a questão da cooperação, né? Então, antigamente, empresas que disputavam entre si, hoje em dia, elas estão já
fazendo cooperação entre si. Um grande exemplo disso, né, desse movimento que tem acontecido, você já ouviu falar em collabs? Sim. Não? Quer ver? Você falou da Ana Castela. Você conhece a Carmed? Gosto então, também. Acho que a Ana Castela já fez um collab. Sim. Agora, viu? Eu conheço, então. Então, um collab é uma espécie de uma parceria, né? Então, a gente vê várias empresas fazendo parceria umas com as outras para se promover. E ambas têm benefício na cooperação. Quando a gente extrapola essa ideia da cooperação para além do mundo dos negócios, do empreendedorismo, e traz isso para o nosso mundo, aqui para o nosso convívio, né, a gente vê que a gentileza ela é muito importante. Porque sem a gentileza eu não consigo ter essa cooperação, né? E eu não preciso ter um ambiente tão hostil. Eu não preciso ter um ambiente 100% de competição o tempo todo. Isso cansa, isso realmente é pesado, isso gera muito atrito, né? Então eu posso trazer para dentro do mundo dos negócios e para o empreendedorismo a cooperação, mas para que a cooperação possa acontecer eu preciso de gentileza. Eu tenho que ser gentil, né, com as pessoas. E isso começa lá dentro da nossa equipe. Então é lá na sala de aula, quando a gente chega, a gente dá bom dia pro nosso amigo, né? Às vezes o material dele cai no chão, o que a gente faz? Ajuda, né? Pega, às vezes ele falta, o que eu faço? Passa a matéria, pergunta o que aconteceu, se está tudo bem. Na hora do recreio, eu chamo ele para perto, eu vou incluir. E não só isso, não só entre os alunos, né? Mas entre os professores, né? Passar, cumprimentar, bom dia. E aí, professor, beleza, tal, comentar sobre a matéria, como é que está sendo a semana. Na equipe mesmo, né? Às vezes a gente tem o corpo técnico ali, administrativo da escola, tem o corpo docente dos professores, tem a direção, que são os coordenadores, a diretoria. Então, todo mundo caminhar nesse espírito de gentileza e as pessoas que fazem parte do negócio se tratarem bem, serem gentis, né? Serem cordiais, pessoas mansas, humildes, né? Um coração grande mesmo, né? Porque a falta de gentileza ela gera atritos no negócio e esses atritos geram fissuras dentro da empresa, né? E aí muito que tem se falado hoje é de uma coisa que chama cultura organizacional. Então a cultura organizacional é o conjunto de princípios e valores de uma empresa que determinam o modo como ela faz as coisas e como ela é. Então quando a gente fala de gentileza, ainda mais aqui dentro do Colégio Machado de Assis, a gente tem que pegar esse valor da gentileza e trazer para dentro da nossa organização, né? da nossa escola. E fazer disso a nossa cultura. Isso vai transformar e vai moldar a nossa escola numa escola boa, uma escola de um clima ameno, né? De paz, de alegria, de colaboração, né? E isso fortalece o crescimento e fortalece a estrutura da escola. Como nós sabemos, né, a gentileza está presente no nosso cotidiano e no empreendedorismo não seria diferente. Aqueles que querem empreender devem ser gentis? Com certeza. Com certeza, eles precisam ser gentis, né? Vou dar um exemplo também da gentileza para aqueles que querem empreender. Imagine você vai... você consegue estar em um lugar que você gosta muito de comer? Pode ser na pizzaria, na Trembão. Então você vai lá na Trembão, só que aí o garçom ele demora na sua mesa. Aí chega lá, ele vai pegar seu pedido, você tá falando pra ele, só que ele tá ali no TikTok, nem prestou atenção. Aí beleza, ele vai lá, passa seu pedido. Aí chega e vem uma pizza de um sabor que você não gosta. Aí beleza, ainda esse nem é o problema. Aí você
quer trocar, mas ele não troca e te trata com uma certa hostilidade, o que você ia pensar? O que você ia sentir? Aí eu me senti mal. Você voltaria nesse lugar? Não. Então pensa, para aqueles que querem empreender, a gentileza, ela é uma das principais ferramentas e mecanismos de fidelização de cliente. Agora imagine você, se você chegar lá, tem um garçom extremamente bem treinado, um cara ou uma moça extremamente gentil e cortês, que vai olhar nos seus olhos, ouvir você com atenção, perguntar o que você quer, anotar o seu pedido, trazer o pedido correto, né, limpar sua mesa, servir, tudo bem organizado, né, vai te perguntar se você precisa de mais alguma coisa, e aí depois que você comer a pizza, vai te perguntar, estava gostoso, posso te ajudar com mais alguma coisa, né, trazer a comanda para você. Todas essas questões são questões de gentileza, né, de uma boa educação, né, de um bom serviço. Então, para quem quer empreender, ser gentil é fundamental. É fundamental. E sendo gentil, acredito eu, é uma das melhores ferramentas que você tem para fidelizar um cliente. Para encerrar, qual a maior lição que o empreendedorismo pode deixar para a nossa formação como cidadãos mais humanos e gentis? Qual a maior lição que o empreendedor pode deixar? É uma pergunta difícil. Porque ela é muito ampla, né? Poderia falar muita coisa. Deixa eu pensar. Qual a maior lição? Olha, a maior lição que o empreendedorismo pode deixar para vocês serem cidadãos mais humanos e mais gentis, acho que vai seguir na linha daquilo que eu falei, do pensamento empreendedor, que as coisas que a gente aprende, elas formam na nossa cabeça, né? Especialmente a gestão dos recursos, e a gente entender quão precioso é os recursos que a gente tem nas nossas mãos, tempo, dinheiro, a nossa vida, a nossa energia, né? E os princípios, os valores, né, de um bom empreendedor: honestidade, compromisso, respeito, responsabilidade, gentileza, né? Todos esses bons valores, que são os valores do bom empreendedor, né, associado com os conhecimentos que trazem sabedoria para a gente conseguir empreender bem os nossos recursos, acho que tudo isso vai fazer de vocês cidadãos melhores, pessoas melhores, seres humanos mais gentis, e com essa capacidade que vocês têm agora de conseguir empreender e usar esses recursos para o bem, né? Isso vira um potencial na mão de vocês de transformar a realidade, que é aquilo que a gente falou. Acho que vocês se tornam aptos, né, a se tornarem verdadeiros gênios, né? Verdadeiras pessoas aí que vão transformar o mundo, né, com esse conhecimento. Então, é a sabedoria de conseguir empreender os recursos que vocês têm, associado com os valores de um bom empreendedor, né? Essas duas coisas vão fazer de vocês aí cidadãos mais humanos e mais gentis. Beleza? Então, professor, eu simplesmente gosto das suas aulas porque elas ensinam muito bem sobre negócios, entende? Elas ensinam muito bem sobre como ser um empreendedor, como fazer finanças, um monte de coisa, mas mesmo assim eu gosto muito da sua aula. É uma aula bem humana, sabe? Uma aula bem que fala muito bem sobre negócios, sobre ser um empreendedor. E é isso, é uma aula muito bacana, cara. Obrigado, Pedro. Obrigado. Eu também gosto muito das aulas práticas, né? Que a gente senta em dupla, ou trio mesmo. É isso. As atividades em grupo. Sim. Legal.
Eu gosto muito dessas aulas porque são aulas dinâmicas, são aulas que vão além do quadro mesmo, de escrever toda hora, a gente coloca em prática tudo que a gente sabe. Não, bacana. É um momento de aprendizado muito legal mesmo. Não, beleza. Gente, obrigado, viu? Feliz que vocês estão gostando das aulas aí. E o intuito é esse, é continuar oferecendo sempre o melhor aí para vocês. Beleza? Então foi isso. Muito obrigada, professor Gustavo, Pedro, Isadora e por vocês que nos assistiram. Esperamos que vocês aprendam tanto quanto a gente e que venha o próximo podcast.